Queria te falar um pouquinho para vocês, né, sobre quando eu tive lá o transtorno de ansiedade generalizado. Era dia 29 de março do ano passado, meu marido estava na Bahia. Meu marido trabalha fazendo birimbau, atabaque, volta e meia ele vai para a Bahia. Minha sogra mora lá, as irmãs dele, minhas cunhadas, e ele vai para pegar material, tudo. E o Carlina, ele estava sendo vítima, né, era a época que teve aquele atentado, e aí a Viva ABC foi lá na escola e fez aquele estardalhaço, não sei se vocês lembram, né, mas que falaram que tinha os alunos na escola, e que a escola sabia de tudo, e que eles queriam atacar a escola, e que a escola estava omitindo isso, né, e era mentira isso, não era verdade, né, e os meninos foram meus alunos, né, e vocês sabem que eu gosto dos meus alunos, né? E eu sabia que aquilo era mentira. E daí foi um repórter lá na frente da escola e falou um monte de coisa. Daí começaram que os meninos tinham que estar presos, que os meninos tinham que morrer. E eu fiquei muito mal com aquilo, né? Me senti muito impotente, né? Eu estava sentindo ali na pele a questão da fake news, né? Com pessoas que eu gostava, né? E eu não aguentei isso. E eu acordei no meio da noite chorando, chorando, desesperada, tremendo. Eu peguei o carro, fui pro Bartira, não conseguia parar de chorar, não conseguia parar de chorar. Daí me deram um remédio forte lá, né? E eu saí de lá com a guia que eu tinha que procurar um psiquiatra. E a maioria não digo a maioria, mas muitos professores fazem acompanhamento psiquiátrico, né? E eu trabalho em 2 escolas, e nas minhas 2 escolas eu tinha amigas que ou estavam em tratamento ou já tinham feito o tratamento com psiquiatra, e eu não tinha telefone de nenhum. E aquele dia, naquela sexta-feira, eu ia viajar. Naquele dia eu ia viajar. Eu ia para Curitiba. Eu ia para Curitiba. E eu ia ter que pegar avião à noite. E como eu estava medicada, eu estava bem, mas estava com medo de ter aquilo de novo, né? Era uma angústia, uma coisa horrível. Então eu queria passar num psiquiatra para ela já me dar algum outro remédio para eu poder ir viajar. E você não consegue marcar assim na hora de urgência. Então eu comecei a ligar para todas as minhas amigas professoras, pedindo o telefone de psiquiatra, inclusive para algumas do Carlina também. E aí liguei e tal, e daí eu tentei marcar, não consegui, daí eu liguei para a professora, eu não consigo marcar, ela só tem para daqui 3 meses. Daí a professora ligou lá, daí me ligou de volta e falou, Gia, eu consegui para você um encaixe para terça-feira. E eu ia viajar à noite, eu desesperada. E tentando achar outra, ligar para outra. Daí a minha diretora de Diadema falava assim para mim, Gi, tenta a psiquiatra da fulana, a psiquiatra da fulana é muito boa, tal. E eu não conseguia falar com essa amiga de Diadema para pegar o telefone dela. E aquele desespero. Daí eu já tinha ficado mais calma, que eu estava medicada, mas eu tinha medo de ter de novo. É uma coisa muito louca, assim. Só quem passa entende. Bom, enfim, eu fui viajar, né? As pessoas que eu fui sozinha, mas eu ia encontrar com algumas pessoas no aeroporto. As pessoas já sabiam que eu estava indo, que eu não estava bem. Quando eu fui pegar o avião, a moça falou se tinha algum problema para mim sentar na última poltrona. Daí eu falei para ela, não, eu falei, tô até feliz que eu tô conseguindo ir viajar. Eu fui diagnosticada hoje cedo por transtorno de ansiedade generalizada, eu tô conseguindo ir viajar. Daí ela falou, espera um pouquinho. Daí ela me colocou lá na frente. Então todo mundo sabia que eu não estava tão bem, não estava 100%, né? E dá-lhe suco de maracujá, dá-lhe suco de maracujá. Porque eu não tinha nenhuma receita, nada, né? E eu nunca tinha vivido aquilo, a primeira vez que eu estava vivendo aquilo. Daí eu fui, era uma reunião para uma irmandade, uma coisa bem espiritual, tal. Daí eu fiquei bem, consegui participar, falei bastante daquilo que eu estava sentindo, né? Coloquei bastante para fora, tal. Daí depois eu descobri que aquela professora de Diadema lá, que a diretora queria que eu passasse na médica dela, era a mesma médica que a professora aqui do Carlina passava, era a mesma médica. Daí eu fui mais confiante. Mas quando eu voltei, que eu estava no avião, daí eu não voltei sozinha, tinha outras pessoas comigo, que eu comecei a ver a cidade de São Paulo, eu já comecei a chorar, as lágrimas escorriam. Eu não consegui vir para minha casa e minha mãe não estava na casa dela. Eu fui para a casa da minha tia, que a minha prima é psicóloga, minha prima bem presente.
Daí eu contei para minha prima o que tinha acontecido comigo, tudo, e a minha prima também não conhecia a psiquiatra, que os pacientes dela, ela indica para essa psiquiatra. E daí isso foi dando uma certa confiança em mim, na profissional que eu ia conhecer. Porque eu sempre tive muito preconceito em relação a psiquiatra, muito preconceito. Eu achava que era lugar de louco, de gente que baba, entendeu? E eu só chorava, eu não estava babando ainda, né? Então eu tinha muita resistência. Terapia eu já fazia. Eu já tinha feito em outras épocas, né? E com a eleição eu já estava em terapia. E liguei para minha psicóloga também, contei o que estava acontecendo com ela, né? E depois eu fiquei na casa dos meus pais e consegui passar com a moça na terça-feira. E eu, assim, eu cheguei no Carlina na segunda-feira chorando na sala dos professores. Eu chorava, era uma tristeza, uma tristeza. Mas eu entrava na sala de aula e eu ficava bem, porque dar aula para mim era uma zona de conforto. Eu tinha muito medo que me afastassem do trabalho. Eu não queria ficar em casa, eu queria continuar trabalhando. Trabalhar era a única coisa que me deixava bem. Eu só ficava bem no trabalho. Você não podia falar em festa para mim. Eu não entendia por que as pessoas estavam felizes, por que elas tinham motivo para sorrir. Eu não conseguia entender isso. Eu tinha uma culpa, parecia que eu tinha atropelado alguém, que eu tinha matado alguém, que eu tinha traído meu marido. Eu tinha uma culpa, eu sentia uma culpa, uma tristeza que não tinha explicação. E aí, por não ter explicação, eu ficava pior ainda, né? E eu tive muita sorte que o meu marido, né, as diretoras das escolas, sempre entenderam, né? Nunca fizeram pouco caso de mim. Só um primo uma vez que fez uma brincadeirinha boba sobre isso, né? Mas assim, até as crianças que eu não falava direito o que eu estava sentindo, agora tá dando vontade de chorar, mas é de coisa boa, é de emoção, de se sentir amada, de se sentir acolhida. Eu fiz o tratamento direitinho, né? Eu tomei remédio, daí eu não conseguia me sentir melhor. Ela passou um outro remédio, eu tive que ficar tomando 2 remédios. Eu tomei remédio por mais de 1 ano. Eu comecei o desmame do remédio com orientação da médica no começo da pandemia, né? E fiz tudo direitinho que me pediram e aos poucos eu fui voltando. Mas é uma coisa, gente, que só quem passa. Não é frescura, não dá pra. Gente, eu sempre fui festeira. Eu sempre fui festeira. No meu aniversário de 40 anos, eu fiz valsa com 40 casais. Eu sempre gostei de festa. Eu não podia imaginar uma festa. Eu fui convidada para uma festa e era para ir a caráter de festa junina, né? Eu fiz um prato típico, eu me vesti, meu marido se vestiu. Quando eu estava indo no caminho, eu tive que parar o carro. Eu não conseguia dirigir, minha perna tremia. Eu chorava compulsivamente. Eu fui trabalhar na festa junina do Carlina, na cozinha, eu tava uma maravilha. Eu brincava, eu cantava, eu fiz uma bagunça, eu tava servindo pernil, né? E eu falava, quem quer lancha de pernil de uma palmeirense? Zoando, brincando, gente, numa alegria, numa alegria. E deu meu horário de trabalho, e aí eu ia pra festa, e aí eu ia comer o cachorro-quente, que eu amo cachorro-quente, que eu olhei que acabou meu horário de trabalho, o meu marido ia me encontrar lá e ele teve que ir direto para casa, porque ia ter cliente, ele veio direto para cá. Me deu um desespero, eu peguei aqueles lanches e saí para a rua. Daí meus pais, mas você não falou pra gente vir para cá? Eu falei, mas eu mudei de ideia, toma esses lanches para vocês. Eu não consegui ficar na festa do Carlina como convidada. Eu tive que descer do palco na formatura dos alunos de Diadema. Eu não conseguia entender por que as pessoas comemoravam, que não tinha motivo de ninguém ser feliz. Eu não entendia a felicidade das pessoas. Eu tinha raiva de ver as pessoas felizes, né? Daí, aos poucos, foi melhorando. A primeira festa que eu fui foi do aniversário do meu sobrinho, que foi dia 2 de julho. Eu estava morrendo de medo. Daí, eu já tinha algum remédio, caso desse algum surto, alguma coisa. Eu queria tomar o remédio antes de ir, porque meu sobrinho, a gente é muito próximo e eu não queria que ele soubesse, né? E daí a minha psicóloga falou, não, ela falou, vai. Se você se sentir mal, procura um outro cômodo,
na casa. E aí, se você não melhorar, daí sim você toma um remédio lá. Ela falou, experimenta. Às vezes o medo é só do caminho. E aí foi isso que aconteceu. Para ir, eu fui morrendo de medo. Meu marido estava comigo, tudo, fui morrendo de medo na ida. Mas aí, quando eu cheguei lá, eu fiquei bem, né? Ele tá aí, ele tá bem. Então, não, eu tô bem também, não precisei tomar o remédio. Daí, depois disso, eu consegui voltar. Mas eu perdi muitas festas, assim, perdi muitos eventos de família aí por 3, 4 meses. E isso, gente, foi pouquíssimo tempo. Isso foi pouquíssimo tempo. Normalmente, as pessoas ficam anos. A pessoa lá de Diadema, a professora que me indicou, a psiquiatra, até hoje ela não está bem, né? Então você tem que fazer o tratamento direitinho, acreditar que é químico o negócio, não é falta de Deus, entendeu? Não é falta de oração, porque eu sou cristã, eu rezo bastante. É uma coisa que é química no cérebro e você precisa de uma ajuda, de um tratamento. Esse tratamento não é para o resto da vida. Hoje em dia essas drogas elas não causam mais tanta dependência. Não li a bula do remédio, não li a bula. Eu não assistia nada que era triste. Eu não assistia nenhuma matéria sobre depressão. Eu não assistia nada sobre isso. Então, assim, eu procurava, eu fazia a minha parte para ficar bem, né? Eu fazia a minha parte para ficar bem. E eu tô aqui contando para vocês isso agora. E o Zé tá na Bahia, tô sozinha em casa. Mas graças a Deus eu tô bem. Tá? Não sei se ficou claro, mas se alguém quiser conversar sobre isso em particular, quiser compartilhar alguma coisa, eu não sou psicóloga, não. Eu vou falar a partir da minha experiência para vocês. Eu só posso falar a partir da minha experiência para vocês. O que eu posso falar é que existe, é real, que as pessoas mais alegres do mundo podem sentir essa tristeza, essa angústia, dava um frio na barriga, dava uma taquicardia, dá muito medo da gente sentir isso de novo, mesmo quando a gente não está sentindo, mas que passa, passa. Se a gente procurar ajuda certa com um especialista, isso passa sim, tá bom? É possível passar.